a ajuda do Senhor, poderíamos continuar com o encontro sem parar nós mesmos. É por essa razão que fico contente em ver que passou um pouco, por essa razão. Creio que o Senhor nos ajudará a fazer isso. Agora, vocês sabem que gosto demais dos meus administradores. Tenho uns irmãos admiráveis. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, todos. Tem 5 desses, Baron Van Blomberg. São homens muito finos, mas tem um certo quê quando se reúne um grupo de homens. Um tem uma coisa, outro tem outra. Às vezes é contrário ao que eu mesmo acho. Por isso, eu sinto que estou livre agora. Podemos aproveitar muito, enrolar a manga e não fazer cerimônia para comer. Penso em vocês enrolarem a manga e aproveitarem. A minha primeira Bíblia foi a natureza. Fiquei conhecendo a Deus através da natureza. E gosto de pescar. Como gosto de pescar. E você gosta de pescar, filhinho? Se você gosta de pescar e quer bem a sua mãe, você vai ser um bom rapaz. E mesmo minha conversão não tirou isso completamente de mim. Assim que um dia eu estava nas montanhas pescando. Agora, isso é apenas para o benefício deste menininho. E eu estava pescando lá nas montanhas. E para as outras criancinhas, claro, que se encontram por aqui. E eu estava pescando truta. E é maravilhosa a época da primavera. E eu ia assim e havia uma truta bem no poço seguinte, você sabe, assim, e louvando ao Senhor e aproveitando muito. Clamava, às vezes deixava a linha cair. Eu acredito em gritar. Amém, acredito sim, porque sei que alguma coisa se apodera de mim. Tem muito urso na região lá em New Hampshire. Tem um lugarzinho de acampar lá onde pesco, e eu estava com uma pequena barraca armada. Uma barraca pequena na qual estava me abrigando, e o urso preto é a coisa mais travessa que existe. Então, uma velha mãe ursa e 2 filhotes haviam entrado aí, e eles devastaram a minha barraca. Agora, o que acha que eu deveria ter feito com aquele urso? A menininha lá atrás de cabelo ruivo lá atrás? Eu realmente deveria ter ido atrás dele, não deveria? Mas eis o que ela fez. Ela entrou, derrubou a minha barraca e espalhou tudo para fora, e comeu toda a minha comida que eu tinha aí, e ela estava passando bem. Então, quando me aproximei, ela se afastou e rugiu, chamando seu filhote. E um filhote foi correndo com ela, e o outro não queria ir. Ele ficou sentado ali mesmo. Estava de costas para mim, assim, e estava fazendo alguma coisa. E eu não tinha nada na mão a não ser uma machadinha. Eu tinha andado cortando uns sabugueiros lá. Bem, ela correu, suponho que até aquele poste de linha telefônica lá fora, e sentou. Ela rugiu chamando esse ursinho e ele não deu atenção. Ele continuou sentado. Pensei, o que aquele pequenino está fazendo? Cheguei um pouco mais perto. Eu tinha receio de chegar perto demais, receio dela me arranhar. Então, eu não podia ver uma árvore. E sei que ela também podia subir. Por isso, e não queria chegar perto demais dela, porque conheço a natureza de urso. Então, cheguei só um pouquinho mais perto, e sabem o que aconteceu? Agora gosto de panquecas. Quantos de vocês, meninos, gostam de panquecas? Que coisa! Todo menino gosta. Vi eles levantarem a mão. Todos nós gostamos de panquecas e gosto demais delas, e gosto de derramar mel nelas. Sendo batista, você sabe, é isso o que nos mantém endireitados, você sabe, é o mel, você sabe. Por isso, e ouçam, eu não ponho só umas gotinhas nela, eu as batizo mesmo. Eu realmente derramo até ficar bom e bastante mesmo. Eu não ponho só umas gotinhas aqui e acolá, eu realmente derramo nelas, deixo-as todas cheias de mel. E então, você sabe, eu tinha um balde de mel ali, um balde de mel de meio galão, e ursos gostam muito de mel. De modo que este pequenino se meteu ali e tirou a tampa daquele balde de mel, e estava sentado ali assim, com esse baldinho de mel, debaixo de seu braço, assim. Ele não sabia comê-lo como se faz, você sabe. De modo que ele enfiava sua patinha nele e lambia desse jeito, e lambia. E ele virou para olhar para mim, e seus olhinhos estavam totalmente cobertos, sua barriguinha estava tão espessa quanto possível de mel. Ele estava ali só enfiando sua mão e lambendo mel desse jeito, lambendo com tudo que podia. Que coisa! Pensei numa boa reunião antiquada do Espírito Santo, quando abrimos o balde, enfiamos nossa mão na vasilha e lambemos. Continuamos, você sabe, lambendo. E entretanto, sabe o que foi engraçado? Depois desse pequenino comer o tanto quanto pôde, ele largou o balde no chão e foi correndo para lá. Sabe o que aconteceu? A mãe ursa e o outro ursinho começaram a lambê-lo desse modo, tirando o mel. Então, bem, talvez a nossa reunião seja dessa natureza, espero, para que possamos continuar a contar para outros e a glória de Deus cair sobre nós. Muito bem. Estou contente de ver que vocês, criancinhas, vieram. Gosto de contar-lhes algo assim. E talvez amanhã de tarde teremos mais tempo e possamos conversar um pouco mais. E conversaremos com o papai e a mamãe agora a respeito de certa coisa. E vamos falar sobre demonologia. Em Salmos 103, 1 ao 3, lemos estes versículos. A maioria dos ministros e clérigos ou leitor da Bíblia os conhece de cor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa toda a tua iniquidade e sara todas as tuas enfermidades. Quero que notem aí que tinha um todas. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Agora, podemos inclinar a cabeça um momento? Agora, Pai Celestial, nós te agradecemos esta tarde por estar aqui. Nós te agradecemos por estas criancinhas que estão sentadas por aqui. São os homens de amanhã e mulheres, se houver um amanhã.
se Jesus tardar. E agora, Pai, rogamos que Tu nos abençoes agora, enquanto falamos agora sobre a Tua palavra e sobre o grande inimigo que temos, Satanás. Rogamos, Deus, que Tu nos permitas armar uma dianteira, uma unidade mecanizada, que o poder de Deus, que o resista hoje à noite em cada avanço que fizer. Senhor, e mostra-lhe que ele definitivamente não tem direitos legais, que Cristo o derrotou em nosso lugar lá no Calvário, quando ele morreu, e ele desapossou os principados e despojou Satanás de todo o poder que tinha. E Deus dá-nos sabedoria e entendimento agora para sabermos e para explicarmos para as pessoas como que poderão saber como serem curadas e derrotarem Satanás. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agora, por alguns minutos, vamos falar sobre demonologia. Ouve-se tanto falar a respeito de demônios. Agora, amanhã de tarde, provavelmente terminaremos. Eu queria 2 dias desta semana, de qualquer modo, para pregar sobre isto. Apenas, ou 2 dias para cultos no período da tarde para falarmos sobre isto. Agora, a primeira coisa, o que é um demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de demônio. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra, e no inglês chama-se atormentador. O indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. Ele diz, agora, a Bíblia hoje, para a maioria, para muitas pessoas, é algum antigo livro que o vovô e a vovó leem, ou algo assim. Não tem nada de especial nele, é para o povo antigo e assim por diante. Mas isso está errado. É para todos. E demônios são atormentadores que nos atormentam. Agora, há demônios que entram na alma do homem, e isso é na fraseologia, isso seria na... Entretanto, eu diria isto, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e no entanto ser totalmente demente. Está vendo? Isso mesmo. Isso não tem nada a ver com a alma, é um atormentador, veja, algo que a atormenta. Agora, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidade em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus quando você o desobedece. Mas a enfermidade em seu princípio veio do diabo. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de uma coisa tal como enfermidade e morte? Ora, não, ele não é. Nunca foi, nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Como um escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus a arreou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus, o crente. Mas a palavra morte significa separação. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele disse, eu sou a ressurreição, vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Elevamos o corpo uns dos outros à santidade de nosso túmulo, mas esse nunca morrerá. Agora, se você observar quando ele falou de Lázaro, ele disse, Lázaro dorme. Os discípulos, homens como nós, eles disseram, se ele dorme, ele está salvo. Ele quis dizer repousando, o que eles achavam. Mas ele veio, Elias falou na linguagem deles. Ele disse, ele está morto, o que vocês creem? Mas disse, vou despertá-lo. Despertá-lo. Está vendo? Está vendo? Quando você está... Morte significa separar. Agora, se um de vocês, uma pessoa da sua família morrer, ou algo assim, se ela for convertida, não está morta. Está morta do ponto de vista humano, mas ela está simplesmente separada de nós. Mas está na presença de Deus. Não está morta e não pode morrer. É impossível que morra. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Por isso, ela não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterna, não pode perecer. É vida imperecível. Ela a tem porque Deus a deu para ela. E não por merecimento. É incondicional. Deus lhe dá isso. Deus chama. Ninguém pode vir a Deus se Deus não o chamar. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o chamar ou trouxer. Está certo? Assim que é Deus em todos. Talvez amanhã à tarde toquemos um pouco mais nisso, porque quero trazer esta coisa de doença para vocês, para que vejam isso. Houve um tempo quando nos tornamos germes em nosso bisavô. Vocês sabem disso? Os médicos sabem disso. Ora, vocês também, vocês, leitores da Bíblia. Vocês sabem que o germe da vida começou em seu bisavô a se tornar germe e veio através do seu avô, então em seu pai, então para sua mãe, e onde você está agora? Isso mesmo. A Escritura até ensina isso. Aqui está a Escritura para vocês, se quiserem. Creio que disse que Levi pagou dízimos quando estava no lombo de Abraão, que era seu bisavô. Está certo? De modo que vejam, o germe tornou-se lá no passado. Mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo, quando Deus criou o homem em sua própria imagem. Espírito do homem. Não um homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. Estão vendo? E então ele os fez macho e fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Queria que tivéssemos uma chance esta tarde de ir devagar e entrar nisso, só para ver como que Deus agora está na entrelinha, mas quando se vê, isso vem bem à tona com a linha. Estão vendo? Como Deus, lá no princípio, o que ele fez lá, e como ele desceu à terra, e como que ele fez o homem em sua imagem,
E então Deus virou e formou-se na imagem do homem para redimir o homem. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um espírito homem. E então não havia ninguém para arar o solo. Então ele criou o homem do pó da terra. Agora, os cronologistas e assim por diante, e estas pessoas que fazem exploração e pegam velhos ossos e assim por diante e creem em evolução, eu creio no tipo certo de evolução. O homem evolui de si próprio, mas não inteiramente de uma célula. Não, senhor, porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus o fez um pássaro. E um macaco tem sido macaco, um homem tem sido homem, isso mesmo. Agora, eu estava falando com um médico aqui faz um tempo em Louisville. Ele disse, ora, reverendo Branham, eu estava falando como que os nativos da África como comem, simplesmente vão por umas coisas das mais medonhas que já se viu, o modo como comem. Pegam coisas que estão contaminadas, bichadas, só dão uma chacoalhada, bicho e tudo, não faz diferença para eles, está vendo? Disseram, bebem qualquer coisa, não faz diferença o que seja. Ele disse, mas reverendo Branham, essas pessoas não são humanas. Eu disse, sim, elas são. Com certeza que são humanas. Eu disse, o que mais se aproxima do ser humano, no gênero dos animais, é o chimpanzé. E vocês têm tentado durante 4.000 anos tirar um resmungo desse chimpanzé e ele não consegue resmungar. Eu disse, porque ele não consegue pensar. Ele não tem com que pensar. Pode-se ensinar-lhe coisinhas como a um cavalo à direita e à esquerda, ou colocar óculos, ou fumar charuto, ou se equilibrar numa bicicleta, andar a cavalo, ou algo assim. Mas é apenas como a direita e a esquerda para um cavalo, ou para um cachorro, ou algo assim. Eu disse, ele é um animal, mas deixe-me ir à África, a tribo mais selvagem que tenham. E essa é a pequena tribo do Bosquímano. E eu disse, provavelmente o tataravô do seu pai nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem sabe qual é a mão direita e a esquerda. A única coisa que ele sabe é comer. E ele come o que pode conseguir. Se for carne humana, qualquer outra coisa não faz diferença alguma para ele, contanto que coma. Mas deixe-me pegá-lo com 5 anos e com 15 anos falará bom inglês e terá boa instrução. Porque ele tem uma alma. Deus o fez ser humano e ele tem tanto direito de ouvir o evangelho pelo menos uma vez, o quanto nós temos de pregar aqui pelos Estados Unidos todos, para as pessoas repetidas vezes, e implorar, persuadir e tudo mais. Deixe que ele ouça uma vez e veja-o gritar e se apressar até o altar. Está vendo? Sim, senhor. E é assim que está meu coração, o irmão, hoje, quando penso na África e aquelas pobres mãozinhas sendo levantadas, dizendo, irmão Branham, mais uma vez a respeito de Jesus. Misericórdia, há alguma coisa em mim que revolve e queima. Logo que eu consigo dinheiro suficiente, vou para lá, sim. É isso o que faço com cada centavo que consigo. Tudo Deus sabe, além do que apenas uso para comer, e a maioria das pessoas me dão roupa, e apenas aquilo que me basta para viver eu mesmo, com o mínimo que eu puder, coloco direto no fundo missionário que o governo providenciou, nem pago imposto de renda disso. Até juntar 3 ou 4, 5 mil dólares, e levo para lá e prego o evangelho para o povo que sei que naquele dia terei de responder, e saberei pelo que responder. Eu costumava, quando ia a uma cidade, eu realizava uma grande reunião antes, quando tinham muito dinheiro, e tinham grandes campanhas de milhares de dólares. Eu dava para a Cruz Vermelha, e assim por diante. Agora não é crítica a eles, mas vindo rua abaixo num carro de 4 mil dólares, com abotoaduras de diamante, fumando charuto, e 500 dólares por semana com o dinheiro que as pessoas dão. Não, senhor, não, de modo algum. E nestes, logo que se deixa a cidade, dizem santos roladores e tudo assim, e caçoando e rebaixando a religião que defendemos. Não, senhor, eu mesmo o pego e perante Deus como meu juiz, eu o coloco na obra do evangelho além. Por isso sei naquele dia que eu, quando terei que dar conta pela minha função de mordomo, será dada corretamente. É exatamente isso, porque entendo que, da maneira que trato as pessoas, estou tratando a Deus. Simplesmente a minha atitude para com você é a minha atitude para com Cristo. E a sua atitude para comigo é a mesma coisa, isso mesmo, para com Cristo. Agora, ver um povo assim, e ver como que um ser humano, então, com uma alma imortal agora, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada a não ser ter vida eterna, que Deus soberanamente, em sua própria vontade, deu a você. E agora, então, deixe-me corrigir isto só um pouquinho, ou dizer uma coisa. Alguém vai embora e vai dizer, o irmão Branham é calvinista. Não, não sou. Sou calvinista, contanto que calvinismo esteja na Bíblia. Mas quando o calvinismo sai da Bíblia, então sou arminiano, veja. Creio em santidade e creio em calvinismo também. Mas ambos, um foi pelo galho e foi nesta direção, e um foi no galho e foi naquela direção. Se não fosse pelo livro de Efésios para trazer de volta e colocar no lugar correto que Deus colocou, todos estaríamos inteiramente confundidos. Mas os dois têm uma doutrina, mas se deterioram nela, cada um. Esses são os da santidade e os calvinistas também, os arminianos. Agora, os calvinistas têm uma coisa verdadeira. Creio nisso que a doutrina calvinista, creio nisto. Em segurança, creio que a igreja tem segurança eterna. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso, porque Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. Está certo? Então ela estará lá. Está certo? A igreja está eternamente segura. Agora, se você está na igreja, é a coisa seguinte. Se você estiver na igreja, muito bem. Você está seguro com a igreja, mas é melhor que permaneça na igreja. E como você entra na igreja? Por um aperto de mão? Não. Pondo seu nome no livro? Não, senhor.
por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. E esse corpo que Deus julgou no Calvário foi o corpo de Jesus Cristo, e somos batizados nesse corpo através de um Espírito. Temos segurança eterna, contanto que estejamos no corpo de Cristo. Nada pode nos separar, nada nos tocar. Se você sair, você sai por vontade própria. Mas tão certo quanto se você estiver no corpo de Cristo, tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará. Deus já fez isso. Você não pode pecar. Talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver, mas se estou em Cristo, Deus não vê isso, porque seu pecado expia, seu sangue expia meus pecados lá, está vendo? Não posso pecar. Quem é nascido de Deus não comete pecado, pois não pode pecar. A semente de Deus permanece nele, está vendo? Ele está disposto a, se cometer um erro, claro, naquele mesmo momento ele está disposto a confessar. Se for um cristão verdadeiro, ele fará isso. Se retiver, ele mostra que, em primeiro lugar, ele não tem nada. Isso mesmo, ele não tem nada para começar. Mas se for um cristão verdadeiro, aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra, ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo e tudo mais, mas ele será um grão de trigo enquanto existir, está certo? E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem, para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora. Não, Senhor. Não, não. Você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não tem isso no campo. Sim, Senhor. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão desde esse tempo até que você parta. E então você é imortal com Deus. É isso mesmo, se você estiver na igreja. Agora falemos sobre o lado da morte. Agora, como poderia uma pessoa nesse estado, nesse tipo de condição, ainda ficar doente? Porque o seu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo não está redimido. Não importa quão bom você seja, e quão santo, e quão sem pecado, e quanto do Espírito Santo. Isso é apenas a sua alma. E a sua alma ainda não foi completada. Ela apenas tem a bênção, a promessa de Deus, que é o penhor da nossa salvação. Mas agora, se não tivermos penhor algum da nossa ressurreição, cura divina alguma, então não terei segurança alguma, ou nada que prove para mim que ressurreição existe. Exatamente como se Cristo não vivesse em meu coração, se eu tivesse que tirar isso de algum tipo de coisa psicológica lá no passado, tivesse que crer em alguma coisa assim, bem, então eu ficaria um pouco desconfiado disso. E é por essa razão que lá na África, quando eles vêm, eis que vêm os missionários, trazendo milhares daqueles nativos, e eles carregando pequenos ídolos de barro e tudo mais, é porque eles tinham apenas ouvido do lado psíquico da Bíblia. É isso mesmo. E a minha própria igreja batista, metodista, presbiteriana, todas que foram aí, mas quando eles viram o poder de Deus em demonstração, isso resolveu o assunto. Eles souberam então que aquele Deus era Deus. Mas agora, o que dá início a esta doença? Agora, em primeiro lugar, isso é um espírito antes de se tornar uma doença, exatamente como você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Agora, vou tomar o irmão Willets aqui como exemplo. Irmão Willets, houve um tempo quando o Senhor e eu não éramos nada. E então, em primeiro lugar, Deus nos deu vida. E vamos tomar, digamos, se eu desmanchar o seu corpo esta tarde, o Senhor é formado de uma porção de células, mantidas juntas por átomos. E agora, algum dia, esses átomos serão destruídos se Jesus tardar. O Senhor voltará. Eles serão exatamente como eram no princípio, voltarão para o ar. Mas quando o seu espírito retornar, esses átomos se reunirão novamente com este espírito e apresentarão outro irmão Willets exatamente como aquele, só que mais jovem, quando ele se encontrava no seu auge. Quando um homem passa de mais ou menos 25 anos, ele encontra umas rugas debaixo dos olhos e uns cabelos brancos aparecendo. Vai ser porque a morte está atrás de você. E um dia destes, ela vai levá-lo. Não importa quem seja você, ela vai levá-lo. Mas ela gradualmente... Você se encontra num canto aqui, e Deus o tira desse canto, e você se encontra neste canto aqui. A morte quase que o pega, e aqui, mas depois de um tempo, ela o pegará. Mas então, o que a morte pode fazer? Ela atinge com tudo a que tem direito. E então, quando fez tudo o que pode fazer, quando Deus lhe deu esta vida, e você estava no seu auge, mais ou menos com 23, quando você chegar à ressurreição, você voltará exatamente como era quando tinha 23 anos, 25, antes da morte se estabelecer. A morte fará tudo o que pode fazer. Ela se estabelece aí, mas você voltará bem da maneira que era. Agora, cada uma das suas células em seu corpo, vamos desmanchá-lo agora. Você pega célula após célula, e coloca isso aqui na plataforma depois de cada célula em seu corpo. Você chegará a um pequenino germe onde você teve início. Não se pode vê-lo a olho natural. Você tem que olhar com lentes de aumento. Eu já vi o germe da vida com um microscópio. Parece um pequeno fiozinho. E a primeira coisa que começa é bem na coluna. É como um pequeno nó. Essa é a primeira célula que acumula sobre célula. Agora, se eu tivesse que tomar aquela única célulazinha da qual cada um de vocês vieram, uma pequenina célula germe. O que é um germe? Um germe é uma pequenina, a menor célula. Bem, o que vem depois disso? Agora, eu desmanchei você em cada pedaço seu, até esta pequena célula, e ainda não a encontrei. Acabei de colocar suas células expostas. Bem, então, em seguida, células sanguíneas, e células de carne, e seja o que for, colocando-as aqui, mas ainda não encontrei você. E me falta um germe agora. Bem, vou desmembrar essa célula. Agora, onde você está?
a sua vida. E a vida forma a primeira célula, que era um germe. Então tudo conforme sua natureza. Cachorro conforme cachorro, pássaro conforme pássaro, homem conforme homem, célula se desenvolvendo, célula sobre célula, célula sobre célula, chegam até onde você se encontra, ser humano, desenvolvimento de células. Agora, isso foi ordenado por Deus para assim ser. Mas agora, e a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Agora, Deus lhe deu sua vida. E digamos que aqui está você hoje. Aqui estou eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Bem, como esse câncer entrou aí, vejamos o que é esse câncer. Agora, vamos desmembrá-lo, vamos tomá-lo. Agora, ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, catarata, qualquer coisa dessas é células. Elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem faixas prolongadas, o câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. E então existe o câncer rosa, que normalmente aparece no seio da mulher, é como panquecas que se encontram uma em cima da outra, e então se espalham, e crescem em qualquer lugar. Às vezes os tumores são inclinados desse jeito, longos, alongados e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são conforme a um espírito que não possui forma, mas é um desenvolvimento de células. É um monte de células que, digamos que em você agora mesmo esteja um tumor ou câncer. Está desenvolvendo células, crescendo, crescendo, crescendo. Está comendo, sugando de você a vida. Está vivendo da corrente sanguínea. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham seus olhos. Alguns vêm e nunca ficam como tuberculose, que vem um germe bem pequenino. Não há nada a ver com o tamanho dele. O mesmo tamanho do germe que forma um elefante, forma um bicho do pé, está vendo? Nada a ver com o tamanho do germe. E alguns deles tomam forma de corpo, alguns não chegam a tomar. E alguns não chegam a entrar em células, alguns tornam-se espírito, atormentam a alma. Chegaremos nessa parte. Deixarei essa parte para amanhã de tarde, se puder. Onde aquela alma, espírito, vem, e como aqui embaixo. E agora, amigos, não estou dizendo isso de algum tipo de psicologia. Tenho lidado com demônios faz anos, e vocês sabem disso. Se ao menos soubessem o fato depois que os cultos terminam à noite. O que às vezes acontece, vocês não sabem. Lembre-se. Quando se enfrenta um espírito, é melhor saber do que se fala. Não fique só de pé ali a fazer balbúrdia, porque não servirá de nada. Mas quando um demônio tem que obedecê-lo mesmo, ele reconhecerá. Não é a que altura você grita, não é quanto azeite você coloca. É o que está aqui que ele reconhecerá. A verdade. Jesus apenas disse a ele, sai. Lembre-se, os discípulos tinham esperneado e se contorcido e tentado expulsá-lo e tudo mais. Disseram, por que não conseguimos expulsá-lo? Disse, porque a vossa incredulidade. Disse, sai dele. O rapaz caiu e sofreu a pior convulsão que já teve. Está vendo? Está vendo? Eles reconhecem a autoridade. Veja aqueles rapazes lá, aqueles vagabundos que viram Paulo expulsar demônios. Disseram, podemos fazer a mesma coisa, filhos de algum sacerdote. Então foram e disseram, podemos expulsar demônios. Atos 19. Foram a um homem que tinha ataques epiléticos e disseram, conjuramos-te por Jesus, sai dele. O diabo disse, agora, no nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo disse, agora conheço a Jesus e conheço a Paulo. Mas quem sois vós? Você sabe o que aconteceu. Pulou nos homens, rasgou suas roupas. E eles mesmos tiveram ataques e correram para a rua. Esses mesmos demônios vivem hoje. Por isso, há muito fanatismo. Isto é a igreja esta noite. Há muito fanatismo no país hoje chamado de cura divina que deveria ser silenciado. É isso que traz opróbrio sobre a verdadeira causa. É por isso que vocês têm tamanha dificuldade. Tem uma porção de coisas chamadas de religião hoje que deveriam ser silenciadas, só seitas. É isso que faz a verdadeira igreja de Deus ter tamanha dificuldade com tal coisa. Mas somos os Estados Unidos, veja. E esse é o jeito de ser. Deus disse que o trigo e as ervas rasteiras e os abrolhos cresceram juntos. Não tente arrancá-los. Deixe-os crescerem juntos, mas por seus frutos se os conhece. Se não há frutos, ora, não há vida, não há nada aí. Agora observe esta célula. Digamos, por exemplo, como muitas vezes o câncer vermelho normalmente ataca o ventre da mulher. Feridas femininas e assim por diante. Agora tomemos esse mal agora, em sua célula, este câncer. Agora, um câncer, tudo no natural tipifica o espiritual. Você está ciente disso? Tudo no natural tipifica o espiritual, indiferentemente. Por exemplo, como isto, quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o novo nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. Saíram de seu corpo água, sangue, espírito, está certo? 3 elementos, são esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos de novo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora, isso pode ser tudo em um só ato, mas você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundícia consigo. Mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem o Espírito Santo. Veja, a Bíblia, 1 João 5,7 disse, 3 são os que testificam no céu, o Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Palavra e Espírito Santo, que era o Filho, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, água, sangue e Espírito, e concordam num, não um, mas concordam em um. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho.
Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, pois são inseparáveis. A Trindade é em um. Não ouço disso por aqui, mas ouve-se muito pelo país. Uma das maiores coisas nos grupos pentecostais é uma confusão quanto a essa coisa simples. E estive com os cabeças deles quando estavam juntos e provei para eles que ambos creem na mesma coisa. É o diabo entre eles. É só isso. Se essa grande igreja pentecostal largasse dessas tradiçõezinhas e se unissem numa bendita igreja de Deus, o arrebatamento viria. Mas enquanto Satanás puder mantê-los divididos, muito bem. Essa é a maneira dele de fazer. E eles absolutamente creem na mesma coisa. Um dizia: bem, isto é aquilo. Eu disse: bem, se isto é aquilo, então aquilo é isto. Então aí está. Então é tudo a mesma coisa. Mas aí está, naquela trindade trina de Deus. Agora, Deus em sua unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora não dizemos nossos deuses como idólatras. É nosso Deus, está vendo? É o tríplice ser de Deus. Agora note. Agora Satanás está numa trindade também. E seus poderes são em trindade. Agora note, então, quando a água, sangue e espírito produzem o novo nascimento, está certo? Agora observe, é isso o que representa o novo nascimento. O que representa o nascimento natural antes do novo nascimento vir? Quando vocês, mães, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa? Água. A seguir, sangue. Em seguida, veja, isso forma a vida. Veja, forma uma pessoa. Água, sangue, espírito. Agora câncer. Vamos tratar dele em seguida. Temos uns 5 minutos de sobra, eu acho. Mais ou menos durante os próximos 5 minutos, vamos tratar do câncer. O que é esse mal? O que ele representa? Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre. Come coisas mortas. E câncer vem de um ferimento, na maioria das vezes, onde uma célula foi machucada e ela irrompe. E uma pequena célula ali torna-se apóstata. Oh, essa é uma palavra forte para um batista, não é? Muito bem. Mas ela se apostata, essa célula. Sou um batista que crê em apostasia. Alguém disse aqui numa reunião no Arkansas o outro dia, disse, irmão Branham, disse... Foi um indivíduo nazareno. Ele havia sido curado. Ele estava andando pela cidade com suas muletas no ombro. Ele disse, sabe de uma coisa? Disse, quando vim aqui a primeira vez, disse, eu pensei que o senhor, ouvi o senhor pregar, pensei que fosse nazareno. Ele disse, então vi que a maioria das pessoas são pentecostais. E alguém me disse que o senhor era pentecostal. E agora o senhor disse que é batista. Disse, não entendo. Eu disse, é fácil. Eu disse, sou batista nazareno pentecostal. De modo que é isso mesmo, muito bem. Não, somos um em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, tornando-nos um. Isso mesmo. Agora note, esta pequena célula se apostata quando é ferida. Começa pequena, outros pequenos germes correm para darem a vida aí, e é assim que surge pus numa ferida. São pequenos soldadinhos lutando pela sua vida. Eles correm aí e atacam aquele veneno, aqueles poderes demoníacos que estão tentando se juntar aí e dão a vida. É isso o que faz, é uma porção de soldadinhos, aquele pus que está em seu sangue, que está numa ferida, que dão a vida para salvar a sua. Agora, uma vez que uma pequena célula rejeita aí e esse demônio tem início, ele começa a crescer, ele começa a multiplicar células. Ele está formando um corpo exatamente como seus bebês têm início em seu ventre, e como você teve início em sua mãe. Célula em cima de célula, célula em cima de célula, célula de qualquer maneira, em qualquer lugar, só que não tem forma de nada como um ser humano, conforme sua natureza. É apenas proveniente de um espírito. Apenas cresce de qualquer maneira e começa célula em cima de célula, célula em cima de célula. E agora, a primeira coisa que você nota é que você começa a enfraquecer e a sentir-se doente. Você vai ao médico e ele o examina. Talvez ele não consiga encontrar isso. Se encontrar, talvez o corte. Se ele puder tirar inteiramente, muito bem, você conseguiu. Mas se ele não conseguir tirar inteiramente, então se estiver na garganta ou em algum lugar onde não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disso continuará vivendo. Veja, porque não é como se você amputasse a mão e estivesse encerrado. Ou qualquer coisa, ou você amputasse. O que quero dizer é que, se você amputasse o corpo principal e deixasse a mão ali, ora, ela não viveria. Mas veja, aquilo não tem a forma de vida que você tem. É um poder demoníaco movendo-se. E agora note, o médico chama isso de câncer. Deus o chama de demônio. Veja hoje, apenas conseguem... De onde vem a palavra câncer? Vem de uma palavra do latim, a qual é usada em termos médicos significando caranguejo. Caranguejo, que você vê no litoral, tem todas aquelas pernas. É assim que ele faz. Estica as pernas, se espalha. A palavra câncer é caranguejo, e ele entra e só continua se apoderando e sugando sangue à medida que se move, como o polvo ou algo assim. Ora, um tumor, catarata e outras doenças, cada uma delas vem de um germe. E esse germe tem que ser um corpo. E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes de poder criar ou gerar e formar mais células, tem que ser uma vida, está correto? Agora, de onde veio esse câncer? De onde veio isso? Não estava em você aqui há algum tempo atrás, mas agora talvez esteja em você. De onde veio? É uma outra vida diferente da sua vida, vivendo em você. É a tormenta extraindo a sua vida. É por essa razão que Jesus chamou isso de demônio. Chamam de epilepsia, hoje dizem epilepsia.
Ora, epilepsia na Bíblia Jesus chamou de demônio. Quando o homem veio com o menino que caía no chão e escumava pela boca e tudo mais, ele disse, ele tem um demônio, e muitas vezes o lança no fogo, na água. Agora deram lustre em seu nome e o chamaram de epilepsia, mas é um demônio. E Jesus disse, tu, demônio, sai do menino. Exatamente. Agora, epilepsia é geralmente causada por problema dos rins. Talvez você chegue a isso um pouco mais tarde, está vendo? Causa a epilepsia, da edemia. Agora, note nisto, então, aquela célula fica ali, é um demônio. Ele está formando uma vida. Ele está crescendo, tornando-se cada vez maior. Ele tem um dever a cumprir, que é tirar a sua vida. Foi para isso que o diabo o enviou, para reduzir de 70 anos os seus dias. Agora saúdo todo médico, sim senhor. Toda a ciência médica, Deus os abençoe pela ajuda que tem dado às pessoas. Isso é correto. O que você faria no mundo hoje sem isso? Agradeço a Deus pela ciência médica. Agradeço a Deus pelo meu automóvel. Se Deus não tivesse permitido a ciência me fazer um automóvel, seria difícil para mim subir aqui. Pela luz elétrica e pelo sabonete para lavar minhas mãos e pasta de dente para escovar meus dentes. Sem dúvida, agradeço-lhe por tudo, porque tudo o que é bom vem de Deus. Mas deixe-me dizer-lhe que não há um pouquinho da medicina que já chegou a curar alguma doença. E não há um médico, a menos que seja algum charlatão. Mas um médico verdadeiro lhe dirá que não afirmam ser curadores. Bem, na Irmãos Maio, muitos de vocês já fui entrevistado aí 2 ou 3 vezes, de pacientes que saem daí incuráveis. Você leu a Reader's Digest, a edição de novembro? Quantos leram a edição de novembro? Aquele artigo meu aí na Reader's Digest? Está vendo? E me chamaram lá a entrevista sobre o bebê que tinham desenganado. Disseram, não poderia ser feito, mas o Espírito Santo falou comigo e me disse como que seria feito. E foi feito. Muito bem. Agora, chamaram-me lá. E bem acima da porta onde Jimmy e os outros, a Maio ficava ali, tem uma grande placa que diz, não professamos ser curadores, apenas professamos auxiliar a natureza. Há um curador, que é Deus. Eles são os melhores do mundo. Agora, temos uns charlatões. Sim, isso mesmo. Também temos uns pregadores charlatões. Muito bem. De modo que acontece em ambos os lados. Note, mas qualquer homem que afirma que é curador é mentiroso, porque ele não pode fazer isso. Pois a Bíblia diz, eu sou o Senhor que perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Estive em pesquisas e em minha sala, uns dos melhores médicos das nações já vieram. Não se conhece o passado de uma vida, amigo. Saber o que se deu e coisas que não digo em público. Homens vêm secretamente, e não pense que não há muitos Nicodemos ainda no mundo. Certamente que há milhares deles. Eles olham para isso e vêm à reunião. Sentam-se aí de camiseta, algo assim, de nomes ilustres, que se ficaria surpreso. Sentam-se bem na reunião. Dentro de alguns dias saem de mansinho e ligam secretamente e mandam alguém para uma entrevista. E dizem, irmão Branham, creio que isso é a verdade. Eles são humanos justamente como nós. Claro, e todo homem deseja olhar além daquele véu escuro adiante que terá que atravessar algum dia. Mas esses cânceres e essas coisas são absolutamente demônios formados num corpo de carne, movendo-se, tirando a sua vida. Agora, se eu fizesse como médico, se eu pudesse remover isso, lançar por terra, ou apenas como, digamos, por exemplo, você fosse um câncer, você mesmo, nesta terra. Agora, aqui está a cura divina. Se eu quisesse me livrar de você da maneira do médico, eu só continuaria. Teria que esfregar o seu corpo ou alguma outra coisa até que ele esvanecesse todo da terra. Isso não mais existiria, justamente como o médico tira o tumor de você. Mas na forma de cura divina, se você fosse um câncer, eu apenas ordenaria que a vida saísse de você e você continuaria. A sua vida o deixaria, mas seu corpo estaria aqui exatamente da mesma forma que era. Agora, é aí onde a visão e o tempo são os piores inimigos de Deus em cura divina. Não sei se o irmão Baxter já chegou a ter essas coisas em reunião. Sentei-me e expliquei isso para ele e para o irmão Bosworth repetidas vezes, mas eis o que acontecia. Duvido que muitas pessoas entendam, porque depois de um tempo, nota-se pessoas voltando dizendo, eu estive com a minha cura, irmão Branham, por 2 ou 3 dias, mas bendito seja Deus, ela me deixou. E noto e acho que é porque não se prepara a reunião direito. As pessoas não entendem. Já me aconteceu de homens virem à plataforma totalmente cegos, cânceres ou cataratas nos olhos, e lerem esta Bíblia depois de receberem oração, descerem, em 3 ou 4 dias estavam tão cegos quanto a princípio. O que aconteceu? Qualquer um sabe que quando a vida sai de qualquer carne, ela definha por um tempo. Está certo? Alguém aqui já matou um cervo ou uma vaca ou qualquer coisa assim? Claro. Muito bem. Pesa-se hoje à noite, vocês caçadores aqui, meus amigos. Você mata o cervo e o coloca na balança, diz aos rapazes quanto pesa. Observem. De manhã vai estar várias libras mais leve do que estava. Quando um ser humano morre, o agente funerário, a primeira coisa que faz é tirar a dentadura ou olho postiço. Seja o que estiver aí. Tira, porque definha, e empurra para fora, porque o corpo humano definha. Toda a carne definha. Quando a vida sai da célula, ela começa a diminuir, definhar. Assim acontecerá durante mais ou menos 72 horas. E então começará a inchar. Deixe que um cachorrinho seja atropelado aqui na estrada. Deixe-o ficar aí no sol uns 3 dias e observe o que acontece. Esse cachorro será maior do que nunca. Ele incha, está certo? Ora, é a mesma coisa que acontece quando um demônio é expulso de uma pessoa doente. Nos primeiros dias, sinto-me ótimo. Então começa a dizer, estou mais doente do que nunca.
perdi minha cura. Tão certo quanto a fé que tirou, a incredulidade traz direto de volta outra vez. Assim como a fé mata, a incredulidade ressuscita. Jesus disse: quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. E se o bom dono da casa não estiver de pé aí para proteger essa porta, ele entrará direto. E o bom dono da sua casa é a sua fé. Diga: fique longe. É isso. Mas agora observe um paciente que está curado, normalmente, a menos que seja um milagre eminente. O que é cura divina e milagre são duas coisas diferentes. Cura divina, uma coisa. O milagre é outra coisa. Mas a tendência normal de cura divina, quando o espírito imundo é expulso, um demônio do câncer, quando ele deixa a pessoa... Agora, ou digamos que tomaremos alguma coisa para que você possa ver mais visualmente. Direi a catarata. O que aconteceu quando aquele homem, se você observar uma pessoa cega, não sei se já aconteceu de eu ter alguém aqui ou não ainda, olhos com catarata, deixo que fique parado uns minutos. Por quê? Para que o definhamento comece a ocorrer. Digo para voltar, dar-nos um testemunho. Que coisa! Pode ver muito bem. Que coisa! Justamente posso ver as coisas. Sim, O que aconteceu? A vida se foi. O corpo da catarata está definhando. Bem, fará assim durante os 2 dias. Diz: estou ficando tão bom. E depois de um tempo, começa a ter dor de cabeça. Não se sente muito bem. Levanta-se na manhã seguinte: estou perdendo a vista novamente. Alguns dizem: você só está entusiasmado. Aquele bando de santos roladores o deixaram entusiasmado. Não creia nisso. É uma mentira do diabo. Se você crer nisso, você ficará cego novamente. Mas se você aguentar firme, disser: não, Senhor, eu creio. Então o que acontece? Esse corpo incha por um tempo. Cobre aquela visão novamente. Esse câncer no corpo inchará. Você terá dor e ficará dolorido de novo. Então ficará horrivelmente doente. Terrivelmente doente. Por quê? Essa grande inchação de carne morta encontra-se aí em você. Morta. Você volta ao médico e ele diz: isso é bobagem. Aí está o câncer, aí mesmo. Posso vê-lo. Claro. Está aí, mas está morto! Aleluia! Agora, a corrente sanguínea tem que purificar o corpo. Toda vez que o coração bate, ele manda o sangue pelo corpo e ele detecta aquela infecção. Claro que o deixará doente. O que seria se você estivesse com um pedaço de carne pendente em você em algum lugar, ou do tamanho de uma cobra, ou algo da grossura de seu dedo, e pendente aí, e estivesse morta, esse tanto de carne morta pendente em você, e estivesse apodrecendo? Bem, claro, sua corrente sanguínea tem que manter isso puro, à medida que passa. Mas há um corpo morto, tal coisa pendente ali, porque a vida se foi disso. O poder de Deus, através da fé, forçou isso a sair. É um demônio, ele tem que sair. Mas o motivo, as pessoas não são instruídas. Vão embora, desistem. É aquele mesmo demônio que encontra-se ali mesmo, tomará controle de novo. Quando Deus lhe diz qualquer coisa nesta plataforma através do seu espírito, quando sob inspiração, não duvide disso. O pior lhe acontecerá, ele disse. Pois Jesus disse: o último estado desse homem foi 7 vezes pior do que a princípio. Está certo? Quando o espírito imundo saiu do homem, ele andou por lugares áridos, voltou com mais 7 demônios. Por isso, não descreia. Fique firme com isso. Queira isso de coração. Diga: não, Senhor, não cederei. Não importa quão doente eu fique, isso não tem nada a ver. Então, quando menos você pensa, você começa a se reabilitar. Tudo ficará bem então. Veja, está morto. A operação que o médico teria tirado de você, esse mesmo tumor está em você, sem vida nele. Você diz: vida nele, irmão Branham? Isso tirará a minha vida? Não, Senhor, essa vida é uma vida separada da sua. Faz pouco eu lhe mostrei que você é uma vida e torna-se um ser. É aquilo, é uma vida e torna-se um ser. E você é de Deus e aquilo é do diabo. Você vê o que quero dizer? Demonologia! Agora, você deveria ver a aparência disso quando você se para e olha para isso. Que coisa. Sinto muito, são quase 3:30. Sinto muito. Olhem, amigos. O que este mundo necessita. Faz cerca de 7 anos que tenho ensinado nos Estados Unidos, tendo estes cultos de cura. Faz pouco que consegui uma boa noção para recomeçar pelo país ensinando a Bíblia e sobre demonologia, da maneira que as pessoas possam entender o que fazer. E é por essa razão, vão a estas reuniões muitas vezes. E companheiros, se vocês não entendem, as pessoas vêm e, muitas vezes, agora lembram-se daquele indivíduo que veio e disse ter dom de cura divina? O dom de cura divina estava em você, se você foi curado. É você, o único. Qualquer dom opera pela fé. E não importa quanto de dom de cura divina eu tenha, se eu crer de todo o coração. Mas você poderia ficar aqui se você não tiver o mesmo tipo de fé, isso de nada lhe servirá. Eu poderia orar por você durante horas e semanas e meses. Não é os pregadores com a cura divina. É você que tem o dom de cura divina, que crê em ser curado, porque é por fé. Por fé. Toda a operação de Deus é por fé. A armadura toda de Deus é por fé. Não temos uma coisa natural desse mundo. Tudo de uma igreja cristã é ato de fé. Veja a armadura de Deus: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência. Está certo? Tudo sobrenatural. Nada natural. Então não olhamos para as coisas naturais, porque operamos no sobrenatural. E a única maneira de basearmos isso é fé, é no que Deus disse ser a verdade, e olharmos para o invisível. E chamamos as coisas que não são como se já fossem, como Abraão fez. E recebeu. Amém! Abraão chamou as coisas que não eram como fez Deus,
como se já fossem. Tendo 100 anos, não titubeou na promessa de Deus pela incredulidade. Eu poderia até imaginar isso. Você não poderia ver Sara se levantar certa manhã. Deus disse, Abraão, vocês terão o bebê. Sara se levantou e disse, como se sente, Sara? Esta é uma multidão mista, mas ouçam. Sem diferença. Bem, glória a Deus, vamos tê-lo. Vá comprar o tecido de fralda, os alfinetes e tudo mais. Apronte-se. Muito bem, outro mês passou. Sara, como se sente? Sem diferença. 1 ano passou. Sara, o que me diz? Sem diferença. 10 anos se passaram. Sem diferença. 25 anos se passaram. Sem diferença. Abraão, em vez de enfraquecer-se, fortaleceu-se cada vez mais. Ele sabia que cada vez mais seria um milagre, porque ele creu em Deus e não titubeou na promessa de Deus através da incredulidade. Ele disse, vamos tê-lo. E certa manhã a mulher, Sara, começou a avolumar-se, e o pequeno Isaac nasceu porque Abraão creu em Deus. E olhou para as coisas e considerou aquelas coisas que não eram como se já fossem. Não por sentimentos, não por visão. Não se anda por sentimentos ou visão, é pela fé. E quando Deus pronunciou qualquer coisa, disse, aquilo que pedirdes, quando orardes, crede que recebereis, então agarre-se a isso. Deus disse que sim. Tem que ser assim. Amém. Demônios, fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, 3 em 1. Demônios tremerão e pecadores despertarão. Fé em Jeová estremecerá qualquer coisa. É isso mesmo. Oh, que coisa. Certamente que é. Tenha fé em Deus. Olhe para ele, não se mova. Fique aí mesmo. Deus assim disse. E demônios? O que são eles? São seres espirituais. Agora o médico diz, você tem câncer, você tem tuberculose, você tem catarata, você tem pleurisia, você tem isso. É um demônio, é uma vida, e por trás dessa vida está um espírito. Quantos sabem e podem ver que câncer, catarata, é um espírito, mas tem vida nisso? Bem, nada pode ter vida sem espírito, veja você. Por isso tem que haver uma vida que opere isso, em algum lugar. Até aquela árvore ali tem vida nela. Toda a ciência do mundo não conseguiria formar uma folha de grama. Você sabia disso? Fazem alguma coisa que se parece com isso, mas não conseguem encontrar a fórmula da vida. Isso é Deus. Está vendo? Jesus disse para a árvore, amaldiçoada sejas, não tens fruto e nunca terás. Passaram por ali de volta, eram mais ou menos 8 horas aquela manhã, passaram de volta mais ou menos às 11 horas, quando foram almoçar. Pedro disse, vejam aquela árvore, está morta desde as raízes. Por quê? Jesus repreendeu a vida que estava naquela árvore, que estava nas raízes, e ela toda morreu. Aleluia! Esse mesmo Cristo pode repreender o câncer desde as raízes, e ele todo morrerá. Aquela árvore encontrava-se ali da mesma maneira que estava horas antes, mas nota-se que as folhas começam a cair, e então vê-se a casca começar a se desprender. E começa a definhar, dia após dia, e semana após semana, e depois de um tempo não sobrou um pouquinho daquela árvore. Aleluia! Câncer, tumor, catarata ou qualquer outra coisa, terão que ir embora quando Cristo falar. Ele expulsou demônios, e ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes ou beberão coisas mortíferas, não lhes causará dano. Se puserem as mãos nos enfermos, serão curados. Vocês o amam? Sinto por tê-los segurado aqui por 1 hora esta tarde, sentados aqui. Amam ao Senhor? O que vai acontecer agora? Se você aceitar Cristo como seu curador e crer em seu coração que alguma coisa aconteceu com você e você crê que está curado, você vai crer que está curado? Não deixe o diabo afixar mais nada em você. Simplesmente continue em frente. Doutor, diga, doutor, qual é a aparência disso? Ele diz, ora, ainda está aí, no seu coração você sabe o que aconteceu. De repente diz, olhe, queria saber o que aconteceu com aquela coisa. Então diga, veja doutor, vou lhe contar, eis o que aconteceu. Jesus Cristo me curou, isso mesmo. Jesus Cristo me curou. Muito bem, inclinemos a cabeça um momentinho. Irmão Willets, poderia vir aqui só um minuto, irmão? Nosso Pai Celestial, estamos agradecidos pelo sangue de Cristo. E talvez às vezes o teu servo, Senhor, não usa de sabedoria ao falar longamente. Mas talvez eu me sinta como Paulo, que pregou a noite toda uma noite. Um mancebo caiu da janela e morreu. E esse apóstolo, com a palavra de Deus em sua vida, foi e deitou seu corpo sobre o moço. Vida veio nele e viveu novamente. Querido Deus, compreendo que o declínio desta grande civilização está agora se acentuando. Já se faz bem tarde, o meio-dia já passou, as sombras do entardecer estão caindo. Grande luz penetra, a qual procede do reino de Deus, a tomar seu lugar dessa escuridão total que vem sobre a terra. Deus, compreendo que estou envelhecendo a cada dia. Deixa-me ir, Senhor, dá-me força, ajuda-me a falar desta grande verdade em todo lugar. Ajuda-nos amanhã de tarde para que entendamos mais. E, querido Deus, abençoa esta pequena audiência esta tarde, hoje à noite, quando se reunirem para o culto de cura, que cada homem e cada mulher chegue um ao outro e comece a conversar e a dizer, agora, aqui está, não tenha mais dúvida, entendemos de onde vem isso agora, sabemos que é um demônio, e sabemos que quando ele sai, ele tem que se submeter à ordem de Deus. Ele tem que se submeter. Deus disse que sim, ele tem que sair. Então que possam ir alegremente regozijando, declarando a cura como sua. Nada, não deixa nada obstruí-los mais, apenas irem crendo. E Deus, que esta igrejinha aqui e estas igrejas que estão cooperando tenham um reavivamento depois desta reunião, Senhor. Que tenha continuidade e muitas centenas de almas sejam trazidas ao reino de Deus. Concede, Pai, que homens e mulheres aqui de várias nações e outros lugares que levem a mensagem de volta às suas igrejas e que tenham um reavivamento à antiga. Concede, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados agora. Ajuda-nos a sermos teus
seus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Será que, enquanto estão sentados aqui, há algum pecador dentro destas paredes hoje que queira dizer: irmão Branham, lembre-se de mim em oração? Quer levantar a mão? Há uma pessoa pecadora? Eu não. Deus a abençoe, senhora. Ah? Deus o abençoe, Senhor. Você, e você, e você. Deus os abençoe. Será que você... Agora, isto é para você. Veja, não creio em ir até a audiência. Eu não critico outros que assim fazem. Não creio em ir até a audiência para tentar trazer alguém, está vendo? Ninguém pode vir a não ser que o Pai ou qual outro ser, está vendo? Isso mesmo, simplesmente o traz aí contra a vontade dele, está vendo? Mas se Deus bate em seu coração, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Você não sabe com quantas pessoas já conversei.